sempre dançar. Deusas e deuses, vem para mais um episódio com quem? Flávio Paiva, o meu companheiro parceiríssimo de programas de milhões que deixam as pessoas com a mente fervendo. E é sobre isso porque a gente gosta de causar polêmicas. Então, como ele é o nosso mestre de cerimônias, vou deixar que ele introduza o tema. Meu querido, obrigada mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Sempre juntos. Verdade. Para mais um momento de conteúdos maravilhosos e profundos, porque nós somos assim, né? Desculpem, mas nós somos, na verdade. É verdade, a gente se esforça para isso. A gente se esforça. Na realidade. Hoje o tema, assim, vamos dizer, que eu resolvi trazer, a gente sempre procura trazer algum tema de provocação ou alguma coisa do gênero, né? É o que querem as mulheres, né? Ou o que elas esperam também dos homens, né? Naturalmente. Então, a ideia é a gente transitar um pouquinho por esse caminho e ver bem quais são... Obviamente que sempre aqui a gente trabalha com um pouco de generalização, né? Nunca no particular, é normal. Mas a ideia é essa, o que querem as mulheres. Sabe que tem um filme, acho que é do Mel Gibson. Exatamente. Lembraste desse também? Que eu assisti outro dia, casualmente eu estava passando assim, zapeando, e falei, quero assistir de novo. Porque é um filme que mergulha nesse universo em que o homem não consegue ter a percepção do que a mulher quer e ele precisa escutar os pensamentos das mulheres. Mas eu não sei se passa por aí, sabe? De verdade. Eu acho que passa muito mais por um aceite. Não sei se é o que tu pensas. Um aceite de eu sou mulher, tu é homem, tu vai pensar dentro da tua caixinha, eu dentro da minha, e dentro disso a gente vai tentar encontrar um caminho do meio, né? Eu acho que sim, porque eu acho que houve uma certa confusão, vamos dizer assim, do ponto de vista de, os homens, primeiro as mulheres se masculinizaram, né, há algumas décadas atrás, né, exageradamente, né, claro que em alguns momentos foi necessário não se masculinizar, mas ocupar posições, né, que eram masculinas. Então, mas todo movimento desse tipo, ele sempre acaba pendendo por um excesso e depois ele dá uma retrocedida. Por outro lado, os homens, né, começaram a também querer, em alguns casos, até forçar uma sensibilidade, né? E aí perderam bastante do papel que era dos homens, na realidade. E aí ficou uma confusão. Ficou uma confusão enorme, né? Ninguém ficou em lugar nenhum, na verdade. Ninguém ficou em lugar nenhum. Então, na verdade, as mulheres ocupando um papel que é dos homens, os homens não sabem que papel ocupar, então ficou toda essa confusão, né? Então, até por isso essa brincadeira. Bom, o que as mulheres querem, né? Então, para a gente tentar abrir um pouco e ver se a gente consegue enxergar alguma coisa, né? Eu acho que é quando passa por essa coisa mais máscula, que a gente até falou em outros momentos, de uma figura, de alguma segurança, mas isso em outros momentos, aí a mulher já não quer. Assim, ela quer em alguns momentos, mas em outros não. Então assim, o que eu quero de fato, né? Eu acho que precisa existir uma coisa meio de projeção, assim, vamos projetar um quadro do que eu quero. Sim. Né? E eu acho que como mulheres, no geral, eu não tô falando aqui Kelly, tô falando mulheres, eu acho que é um exercício que as mulheres não fazem. O que eu quero para mim. Sim, porque pode variar, né, também. Exatamente. Por exemplo, neste momento da minha vida, eu já tive um momento que eu não queria uma coisa legal, séria, bonitinha. Eu queria, vamos tocar o louco, vamos zaralhar. Tu certamente passaste por isso também. Não, e eu acho que as coisas oscilam. Então, assim, na verdade, por exemplo, um item, né, que para mim claro que a gente está falando de pessoas que têm um mínimo de equilíbrio emocional e tal. Normal, tá? Por isso que eu disse, algumas generalizações. Então, assim, uma coisa que é sabido que as mulheres querem é que um homem que esteja ao lado delas as respeite e admire. Ou seja, que mesmo que seja uma mulher que tenha sucesso na vida profissional, ou até mais sucesso que o homem, que traga respeito e admiração. E, na verdade, o ideal inclusive, estimular um crescimento ainda maior. Eu acho que a relação que é boa mesmo é essa em que os dois se estimulam para realmente ter um crescimento mútuo. Claro. Né? Então, esse é um item que eu acho que é bastante importante, porque eu noto assim, que há uma dificuldade aí por parte dos homens, agora falando
do olhar masculino, assim, puxa vida, mas a mulher é muito brilhante, ou é um expoente, ou, enfim, tem muito sucesso. Isso acaba atrapalhando um pouco os homens, porque eu acho que existe ainda, é meio atávico isso, né, talvez, né, da coisa de que o homem é que tem que ser o expoente nesse aspecto profissional. Hoje em dia, nesse aspecto, sim, as coisas são mais misturadas, entendeu? Até justamente por isso, porque a mulher foi numa trajetória e conseguiu, na realidade, sucesso profissional. Então, bem, essas coisas estão equilibradas. Agora, essa coisa do respeito e admiração, eu não sei, eu não me recordo se eu já citei isso num outro programa, tá? Mas o meu pai, quando nós éramos pequenos, eu e meu irmão, a gente, sei lá, devia ter 7 anos por aí, ele dizia assim, andem com quem puxa vocês para cima. E eu nunca mais esqueci dessa frase, porque é uma metáfora perfeita para ele. E claro, ele falou com uma linguagem acessível para crianças de 7 anos, entendeu? Então, foi muito claro o recado dele. Tipo, andem com quem desafia vocês intelectualmente, quem faz vocês enxergarem outros cenários, quem fazem vocês querer crescer, querer e tal. E eu acho que isso passa muito, aí não só para as mulheres, mas para uma relação a dois, né? Eu acho que passa muito por aí. Se tu não enxergar, aliás, é um bom marcador de fim de relação, é exatamente quando termina a admiração. Esse é matador, assim, liquidou. Pra mim, assim, eu posso te dizer, pode perder tudo, pode não ter sexo, pode estar, tipo assim, numa fase de baixa, como a gente fala. Tá todo mundo meio deprê, tá tudo meio, né, meio ruim. Mas assim, cara, na boa, quando tu olha para aquele ser, tu não vê nenhuma estrelinha do tipo assim, poxa, é uma pessoa que eu admiro, é um homem, agora tô falando como mulher, é um homem que eu admiro, é um pai que eu admiro, um amigo, é um profissional que eu admiro. Gente, olha só, pega tudo isso, faz uma oração e encaminha o cidadão, porque não há condição. Já tá vivendo numa coisa, já tá entubado. Já, não, daí já acabou, realmente. Já acabou, é uma coisa que já deu, né? O poeta Manuel de Barros tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim, do lugar onde estou já fui embora. Ou seja, já acabou. É só o corpo que está ali, né? Acabou, já acabou. E como tem relacionamentos assim, Flávio? Eu tô muito chocada, cada vez mais, a gente até comentou em algum momento muito rapidamente sobre isso, mas eu tenho ficado cada vez mais desesperada com isso. E aí eu acho que vem muito ao encontro dessa pergunta, o que as mulheres querem? Mas eu também te provoco o que os homens querem, afinal de contas. Porque assim, ó, eu, Kelly, casada é uma coisa, mas tá aí eu, Kelly, solteira. Sim, sim. Não, eu acho que sim, eu acho que existe também essa vamos dizer assim, essa mistura até no discernimento do que os homens querem, né? Eu acho que há essa confusão, inclusive existe, porque eu dei uma lida, uma pesquisada e tal, existem assim os homens que querem mãe, né? Sai da casa dos pais e literalmente vai pra casa da mãe, então, da namorada. Um casal que é feito de uma mãe e um filho, ou uma babá e uma criança, praticamente isso, entendeu? Então isso é o fim, né? Mas eu acho que basicamente os homens também querem esse tipo de coisa. E existe, que é uma parceria, uma admiração, um respeito mútuo. E existe uma coisa também que eu acho que hoje em dia também está bastante, reduziu muito, vamos dizer assim, a quantidade que a gente tem de disponibilidade disso, que é uma manifestação clara e inequívoca de que tu tem interesse naquela pessoa, de que tu gosta daquela pessoa, não ter sinal confuso. E é aquela velha história, onde tem sinal confuso... E é uma coisa até de renovação também disso. Também, verdade. Porque assim, por exemplo, eu tô contigo há um tempo, te admiro, a gente tem uma relação legal, né? Pra todo mundo é muito legal, mas assim, tu não te sente admirado, tu não te sente... Exato. Como é que eu posso dizer assim, reconhecido. Sim. E assim, isso é importante. Eu falo das pequenas coisas. Que são grandes coisas, né? Não precisa ser com fogos de artifício. Não! Até porque às vezes isso confunde. Também, verdade, verdade. Porque tem gente mascara, que... né? Então, mascara. Fica uma coisa linda, traz uma joia maravilhosa, mas daí assim, amor. Aperta e não sai nada, né? Exato. Então, não é sobre isso. A gente tá falando de coisas reais aqui. De relacionamentos que hoje são muito difíceis, de pessoas que estão num limbo. Eu acho que a gente tá falando de uma galera aqui muito grande, de um limbo. Eu acho que sim. Tanto da minha geração, quanto da tua e das outras, das que estão no entorno. A gente tá falando de uma galera que tá muito perdida e querendo muito esse encontro. Ou consigo,
E aí eu acho que esse programa pode ser um convite para isso, tipo, primeiro coloquem para vocês o que são as principais coisas que vocês não abrem mão. Eu fiz isso, eu cheguei a fazer uma lista, porque eu gostava muito de ser sozinha. Eu gosto muito de ter os meus momentos sozinha. Mas quando eu era incitada ou convidada a fazer assim, faz uma lista do que tu esperas num homem e tal, não sei o quê. Eu fazia, mas assim, e eu colocava, se não tiver no mínimo 7 das 10 características, ou 10, enfim, qualidades, entre aspas, né? Mas acho que mais características. Porque ali estavam, inclusive, coisas nem tão boas, né? Então eu não posso dizer necessariamente qualidades. Quando eu encontrei, eu falei, nossa. Agora, muitas vezes não encontrei e falei, tá bom. E eu acho que essa questão da lista, né, ou pelo menos de ter clareza, né? Uma lista, na verdade, é uma nem maneira que seja de uma ter coisa clareza. mental, né? Exato, não precisa ser uma lista, né? Claro, a lista é no sentido de ter clareza. É que eu adoro um caderninho, não, tá bem. Mas papel é uma coisa maravilhosa, né? Eu adoro papel, adoro agendas, cadernos e tal. Livro, cheio de livro, não, né? Totalmente, né? E na realidade, eu acho que é importante, porque aquela velha história, se tu não sabe para onde tu vai, nenhum vento é bom, né? E acho que, com relação à renovação, tu falou, os americanos têm algumas coisas são muito fake, né, nos americanos, mas eu acho que algumas coisas são muito emblemáticas. A renovação dos votos, né? Se ela for verdadeira, que eu não sei se é com os americanos ou não é, mas, de qualquer forma, a ideia por trás é boa, entendeu? Ou seja, que é justamente isso. Tá, mas de repente uma pessoa tá se sentindo amada, gostada e tal, mas a outra tá ali meio, né, e tal. E não é nem necessariamente que a outra pessoa não goste dela. É simplesmente, por algum motivo, foi deixando de manifestar. E não é que o amor acabe. Não, eu acho que não é sobre amor. Isso é uma coisa que as pessoas confundem. Amor, deixei de amar. Não, gente, não tem nada a ver. Às vezes tu tá amando alguém, mas aquilo dali definhou num grau que tu pensa assim, gente, o que eu faço com isso aqui? Sim. Sabe? Tipo assim, eu tenho uma história com essa pessoa. Sim. Eu tenho uma caminhada. Eu não quero que isso aqui acabe. Claro. Mas ao mesmo tempo eu também não sei como fazer. Não dá pra seguir da maneira que tá, né? Sabe? Então assim, como é que é? Tem uma música da Marília Mendonça, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Sim. Sabe? Sim. Não pega mais. Então assim, é tipo isso. Eu trabalho muito numa coisa mental, mas eu gosto muito da ideia de renovação de votos. Porque eu trabalho numa coisa de tabelinha mesmo, escrita em caderno. A cada X tempo vai lá, dá uma olhadinha. Cada pessoa tem um método, né, na verdade, né? Então, mas que ela tenha um método. Que ela tenha um método, eu acho que esse é um convite, né? E mesmo que não seja um método com as datas certas, como tu tem, que seja um método que tenha marcadores, de alguma forma, entendeu? Mas que ela entenda que ela está numa relação porque ela quer. E com relação a uma coisa que tu mencionou tangencialmente, rituais, entendeu? O ser humano é muito ritualístico. A gente... É verdade. Nossa, a gente que a gente foi abandonando um pouco a ideia do ritual, porque ele meio que se perdeu um pouco. O ritual começou a ser uma coisa entendida como uma coisa negativa. E não, o ritual é uma coisa bacana, né? Tanto assim até que eu estou concluindo um e-book, que depois eu vou comercializar, um infoproduto, tá? Na verdade, que ele fala muito, aí não especificamente sobre relacionamento, mas sobre as pessoas. Partiu um pouco de umas conversas aqui que a gente teve, né? Legal. Que foi o seguinte, eu notei que as pessoas estão vivendo totalmente no automático. Isso se aplica, sim, a relacionamentos, mas se aplica à vida em geral. Então, são 8 experiências que eu relacionei e que elas têm algumas etapas e uma delas é um ritual. Eu vou dar um exemplo, tá? A experiência de descompressão. O ritual é tu chegar em casa e trocar a roupa, tu colocar uma roupa confortável. Esse é um pequeno ritual, né? Mas tu já é um marcador de que aquele dia acabou. Isso. E aí segue. Tem trilha sonora, tem leitura, tem uma série de coisas. Mas voltando ao ritual, entendeu? O ser humano precisa muito de rituais que marquem, né? Tanto que a gente está cheio, não só em igreja, né? Que o pessoal pensa muito em igreja, né? Não, são rituais, às vezes até de casais mesmo. Claro. São coisas, ou coisas pequenas, como tu disse. Por exemplo, né? Muitas mulheres e tal, não só mulheres, mas muitas mulheres gostam de, vou tomar um banho, coloco uma vela, reduz a luz do banheiro, uma vela aromática. Pô, isso é um ritual. Entendeu? Claro que é. Então a gente consegue pegar isso. E jogando de novo para relacionamentos, passa muito por aí, né? E voltando ali ao que eu falei, essa questão de ser
totalmente inequívoca a intenção da pessoa e que ela deixe clara a intenção dela. Porque é aquela velha história, né? Se tu tem dúvida com relação ao sentimento da outra pessoa, é porque não é. Total. O amor, ou enfim, que quando se gosta de alguém, a intenção é clara, ela é muito clara, ela é transparente, ela é forte, né? Ela não deixa dúvida, ela não bota interrogação. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também que é muito importante, assim, que a gente passe, na verdade, assim, né? Por outro lado também, entra num tema que ele também ficou um pouco nebuloso, não que ele seja necessariamente. Homens que tenham sensibilidade, né? Que também é uma coisa que a gente falou rapidamente já aqui. Começou a se confundir, muitos homens começaram a confundir a sensibilidade com ter a sensibilidade feminina. Não. Existe sensibilidade, se é que eu posso chamar assim, né, uma certa heresia, mas sensibilidade masculina. São diferentes, entendeu? A sensibilidade do ser humano, né? Exato. E aí, claro, cada um tem um jeito de ser, óbvio. Né? Então, porque eu sempre digo, né, as mulheres gostam muito de homens sensíveis até a página 3 também, né? Pra mim até a página 2. Mais ou e menos. muito, né? Mas assim, precisa ter a sensibilidade, mas é a sensibilidade até de perceber coisas. Não necessariamente, quando a gente fala a sensibilidade, o pessoal pensa, é sensível. Não, não é necessariamente isso. É que ele já acha fraco. É que menciona com fraco. Sensível igual a fraco. Não é sobre isso que a gente está falando. Não, entendeu? Sensibilidade, a gente está falando de acessar os seus próprios sentimentos e ter um olhar para o outro, para a pessoa que está com ele, né? Para a mulher, no caso, que nós estamos falando aqui, de relacionamento homem e mulher. De perceber a outra pessoa, porque a mulher dá sinais. O ser humano, no geral, ele dá sinais. Nós somos muito, assim, como é que eu digo? Olha, só não percebe a pessoa que não para prestar atenção. Qualquer coisa assim, fiquei numa dúvida que o fulano mandou uma mensagem aqui. Tá, espera uns 5 minutos, faz um plano assim, ó, e pensa, quem é o fulano pra mim? Quem é ele na minha vida? Como amigo, como namorado, case, date, sei lá o quê. E como é que ele me respondeu isso? E como é que ficou isso pra mim? Tu vai ter a tua resposta. Não tem erro. Normalmente as coisas são mais claras do que a gente imagina, mas aí entra um pouco nisso que eu te falei, que eu tô terminando esse infoproduto, que é as pessoas, porque isso que tu mencionou agora é um afastamento, na verdade, de uma situação para tu enxergá-la de longe. Tu precisa desse afastamento, esse zoom out, assim. Bom, eu preciso me afastar para olhar para isso. E se tu fizer esse afastamento, se tivesse afastamento, fica claro realmente, entendeu? Porque o que tu estava falando é que a gente comunica o tempo todo. E a gente comunica efetivamente o tempo todo. A gente está sempre dando sinais, a gente está sempre comunicando, seja sinais verbais, claros, seja sinais por mensagem. Hoje em dia tem muitas formas de dar sinais, né? Mas a gente está sempre emitindo sinais, né? O ser humano, afora a questão intuitiva, nem entrando, né? Só entrando na esfera mais racional e mais concreta e objetiva, a gente está sempre dando sinais. Então, na realidade, o que eu noto é isso. As pessoas, se elas tiverem um pouquinho de afastamento, entendeu? Elas vão conseguir perceber, ler e vai ficar claro qual é a Mas eu acho que tem muita gente que por essa parte do afastamento é que pega. As pessoas estão com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque daí, tipo assim, mas e se eu me afastar e eu perder? Mas e se eu fizer tal coisa? E o e se? O e se que é uma coisa que eu, desde pequena, ouço que não existe, né? Sim. E se? Mas, e se o fulano não tivesse ido para tal lugar, não teria morrido? E se o fulano tivesse ido, não teria caído? E se não sei o que... Gente? Existe uma coisa, né, que até o professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo e tal, ele menciona que a gente sempre acha que todo mundo tem dores na vida pelas quais passa, natural, faz parte do processo da vida. E a gente sempre acha que se a gente tivesse escolhido um outro caminho, a gente teria tido menos dores. E ele diz uma coisa com total propriedade, não, a gente teria tido as dores do outro caminho, entendeu? Perfeito. Então, o e se esse, né, vai muito por aí, entendeu? Eu diria, a gente teria tido outras dores. Outras dores, talvez até piores, vai saber, entendeu? Ou seja... Não tem como saber. É que ele parte dessa premissa, e eu acho perfeita, que é a seguinte, então, e se eu tiver, porque por isso que eu me lembrei, e se eu tivesse seguido outro caminho e tudo mais e tal, parece que as coisas são muito... não, é a certeza de que teria sido uma coisa muito clara. Ou muito melhor, mais leve, e tal, né? Exato. Não, tá bem, tá cheio de, como é que é? Inclusive tem um livro, acho que é da Cláudia Tages aqui, que
os quase-amores, tem alguns livros dos quase-amores, né? É o IC também, né? Tipo, olha, quase aconteceu, quase... Tá bem. Mas aí os quase quase vão morrer nos quase. Né? Vão morrer nos quase. A gente não. E eu acho que voltando ali ao nosso tema de, bom, o que querem as mulheres, né? Eu acho que existe, e tu começou citando isso, meio que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Tipo isso, E eu acho que tem muito a ver isso, porque, na realidade, eu acho que nunca vai ficar totalmente claro o que um quer do outro. Né? Não é isso, melhor dizendo, o que os homens querem e o que as mulheres querem. Só que isso não é um problema. Pelo contrário. Isso é muito bom, isso é uma riqueza, eu acho entendeu? Que isso é maravilhoso. É uma riqueza da troca, na verdade, né? Eu acho que aí que mora, aí que reside, na minha opinião. Exatamente. A coisa do tesão, do meio que, tipo, nossa, mas eu não decifro esse cara totalmente. Ainda bem, que né? Beleza, né? Porque se o cara for totalmente previsível, poxa, não, né? Assim, mas previsível no sentido, e eu acho que as pessoas confundem no sentido de previsível, assim, ó, esse cara não vai me trair, esse cara não vai fazer coisa errada. A gente não é sobre isso, é sobre o caráter no sentido de, esse cara quer estar comigo até o momento, pra ele tá legal, pra mim também. Sim. Tem muita gente com algumas coisas do tipo assim, ó, o cara tá saindo comigo, tá me apresentando família, periquito, papagaio, cachorro, mãe, pai, né, mas não nominou como namoro, não me pediu namoro. Meu amor, não precisa. Mas as coisas no entorno estão acontecendo, né? Isso também, isso é bem interessante. Embora eu goste de um pedido de namoro. Não, eu acho que é legal. Mas eu acho que sim. Mas é interessante, assim, porque uma coisa são símbolos ou os ritos, como eu falei, o símbolo. A gente precisa muito desses símbolos, né? Por isso que existe o anel de noivado, que era muito, né? Todos esses processos existem e são muito importantes, né? Mas, na realidade, também quando os sinais inequívocos que eu falei, porque tu está falando de sinais que estão claros, a pessoa está dando sinais claros, entendeu? E, eventualmente, cada pessoa tem um jeito, né? E se o fato dela não ter apresentado como namorada, esposa, sei lá o que, ainda, entendeu? Se os sinais estiverem claros, não é um problema em si necessariamente. É o que eu penso. O problema é claro. Se não apresentou e os sinais também estão meio difusos, bem, aí é outra coisa. Mas daí é uma coisa que tu nem vai te preocupar em estabelecer um nome pro negócio. Porque assim, ó, os sinais estão complicados, tu nem vai querer, tu vai querer, assim, porque eu acho que conversar, e cada vez mais eu troco com pessoas que me trazem a maior dificuldade, a maior dor num relacionamento é a conversa. Sim. Mas a conversa difícil, aquela que, embora necessária, é difícil. Sim. Eu acho que as conversas difíceis, esse é um dos... aliás, essa é uma das bandeiras do Afrodite. A gente levanta a bandeira das conversas difíceis. Entre amigos. Sim. Entre colegas de trabalho. Entre marido e mulher. Entre namorados, namoradas, né? Enfim. Mas a gente levanta a bandeira das conversas. Porque, gente, não existe outro caminho. Exatamente. Se nós não... Inclusive, era um dos pontos que eu ia mencionar do que querem as mulheres, tá? Tu acabou de... Que é exatamente... Mas aí não são só as mulheres, né? Claro que tem coisas aqui que eu citei como o que querem as mulheres, mas que são comuns aos dois, né? Talvez a maneira de querer um pouquinho diferente, porque, como a gente disse, felizmente somos diferentes, né? Mas é muito isso, assim, as conversas difíceis. As conversas são necessárias, entendeu? Só que elas economizam muito tempo, na verdade, essas conversas, né? Elas economizam, ao contrário do que se acha, bem, bom, vamos passar por uma conversa difícil e tal, mas elas abreviam tanta coisa, entendeu? Que deixam as coisas claras, e as coisas sendo claras, elas se resolvem, e até podem não se resolver da melhor forma, pode ser? Claro. Né? Bem, pode ser que as pessoas terminem, pode ser. Mas economiza um tempo de vida. Economiza tempo, porque seria uma relação que ficaria desgastada, seria alguma coisa nesse sentido, assim, entendeu? Então, eu acho que num mundo tão confuso, assim, que a gente vive, né, cheio de estímulos para tudo que é lado, que é uma overdose de estímulos da manhã à noite, de tudo que é forma, tanto assim que está havendo uma intoxicação do online já, as pessoas estão procurando já o offline como um valor muito alto, né? Total. Assim como a própria inteligência artificial, as pessoas estão usando e elas já estão buscando o que não é por inteligência artificial, né?
porque senão a gente começa a meio que se misturar com isso tudo e começa, de uma certa forma, se despersonalizar, perder a personalidade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito séria. Então, tá havendo não é retrocesso. Retrocesso é uma coisa que regride, né? Não, tá havendo uma volta, vamos dizer assim, já vinha havendo, né, com os vintage e tal, mas tá havendo uma volta maior porque houve uma aceleração, por exemplo, de inteligência artificial, estímulos e tal, e as pessoas estão se perdendo no meio disso. O mundo ficou realmente um pouco mais complexo e tudo mais, e a partir disso, se as pessoas se perdem no geral, elas se perdem nos particulares aí de relacionamentos, elas perdem, é uma linha reta, digamos assim, né? E eu acho que é sobre isso que a gente sempre tenta trazer para vocês aqui os temas e as reflexões, que não são poucas e nem superficiais, são muito profundas. Então a gente sempre gosta de achar aquela interrogação bem maravilhosa, bem grande, gigantesca, porque é sobre isso. A vida não é um morango, né? Muito menos um morango do amor, né? Como rolou em 2025. Não, ela é uma vida real e a gente vive nela. E é sobre isso, sobre os relacionamentos que eu e o Flávio Paiva trocamos. Mais uma vez um episódio maravilhoso, querido. Obrigado. Deixamos aquele questionamento para vocês. O que as mulheres querem, afinal? Mas também eu, por outro lado, em contrapartida do meu colega, pergunto, e vocês, homens? Ou seja, o ser humano, o que ele quer? E você que está aí, se você sabe, comunique de uma forma clara e tenha certeza de que o outro entendeu, porque comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Então, com esta frase, eu termino este episódio e deixo um beijo pra vocês. Ela sempre dança.